Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Henry. Esta postagem é do subreddit Sou Echo, eu seria o Rachel público, e é do usuário ExcellentFee 3010. Sou o escroto por dizer aos meus pais que vou tirar tudo deles? Vou mencionar minha mãe, Jen, 50 anos meu padrasto Brian, 56 meu irmão Tom, 23 e minha irmã Ruth, 26. Eu tenho 27 anos para contextualizar, Jen e Brian estão juntos desde que eu tinha 11 anos. Bem, eu digo isso, mas 11 anos foi a idade em que fiquei sabendo do relacionamento deles, quando ela perguntou se ficaríamos bem com ele se mudando para a casa da família. Antes disso, ela nunca mencionou estar namorando alguém e nós nunca tínhamos passado tempo algum com o Brian. Nenhum dos nossos parentes próximos jamais mencionou o Brian para nós também. No dia em que a Jen perguntou, a Ruth, sentada ao meu lado, pediu licença para ir ao quarto. O Tom não estava em casa para dar qualquer opinião. Eu fiquei sozinho com a Jen, que não parecia entender como ela nos pegou totalmente de surpresa. Ela não tinha interesse em responder a minha pergunta sobre por que não tinha nos contado. O único interesse dela era saber se aceitávamos esse estranho se mudando para cá. Brian se mudou na semana seguinte. Depois que Brian se mudou, houve várias vezes em que tanto ele quanto Jen ameaçaram se mudar sem mim, Tom e Ruth. Eles diziam, se não gosta, nós vamos conseguir uma casa nova e recomeçar. Essa ameaça poderia ser algo como Brian dizendo que eu só devia ficar no meu quarto e eu me defendendo. Brian costumava me chamar de estúpido com frequência. Se eu fazia algo que ele não gostava, como terminar o dever antes do jantar, ele dizia, só alguém tão estúpido comeria primeiro. Jen nunca reconhecia minhas reclamações sobre Brian. Se eu levantasse alguma questão com ela, ela desviava e mudava de assunto. Brian causava muitos problemas, sabendo que não haveria consequências para ele. Brian nunca escondeu o fato de que queria a Jen e somente a Jen. Nós éramos a bagagem dela, que ele só precisava aguentar por mais alguns anos. Tom, Ruth e eu não fazíamos mais viagens em família. A última viagem que fiz foi aos 10 anos, quando fui dama de honra no casamento da minha madrinha em outra cidade. Jen e Brian faziam 3 viagens por ano sem a gente. Morar ali foi quando mais me senti sozinho. Ao atingir a maioridade, comprei meu primeiro apartamento e segui em frente. Sem Brian, sem Jen. Tom e Ruth queriam ir comigo, mas Jen não deixou. Eu realmente não sabia como lutar por eles. Trabalhava longos turnos até a noite. Ruth era um ano mais nova que eu, mas Tom não. Duvido que o tribunal teria nomeado um jovem de 18 anos como tutor deles com Jen na jogada. Uma coisa que deixei aos cuidados de Jen foi minha valiosa coleção de livros. Não vou revelar exatamente quanto ela vale, mas está na faixa de 7 dígitos. Alguns desses livros foram minha herança. Sempre ouvi que eles devem ser cuidados, não brincados e armazenados corretamente. Não podia fazer isso no meu apartamento, então Jen continuou guardando-os para mim. Não tinha motivo para desconfiar dela. Hoje liguei para Tom ao voltar para casa após visitar um amigo. Tom disse que foi à casa da Jen buscar algumas coisas. Como ele estava lá, pedi ao Tom para descobrir se a Jen tinha conseguido autenticar o restante dos meus livros. Nós conversamos sobre isso algumas semanas antes. Tom perguntou ao Brian sobre meus livros. E então Brian riu e disse, que livros? Os meus? Tom disse, não, os livros do obra-prima que você cuidava. Brian repetiu, meus livros. Ouvi isso no fone do Tom e pedi que ele pedisse esclarecimento ao Brian. Tom perguntou a Brian o que ele quis dizer com meus livros. Brian respondeu, agora são nossos, nós os compramos. Meu coração afundou no momento em que ouvi ele dizer isso. A Jen não estava em casa. Tentei ligar para ela, mas não atendeu. Ela me ligou horas depois, mas antes disso Brian me chamou de mentiroso patético, falou mal da Ruth e exigiu os livros dela, que ela já tinha vendido anos antes, insistindo que os meus também eram dele. Só para confirmar, eu nunca vendi nenhum livro para ninguém. Eles não me compraram nenhum livro. Venderei todos os livros da minha coleção futuramente, ou os deixarei para meus filhos. Brian e Jen nunca me deram um centavo sequer, então posso confirmar que esse não é o caso. Jen não estava disposta a confrontá-lo sobre isso. Eu não vou permitir que eles roubem parte da herança dos meus filhos. Jen admitiu que nunca comprou meus livros, mas Brian não quer devolvê-los. Disse para Jen que sua inadequação como mãe, o fracasso em repreender Brian e a falta de amor pelos filhos fizeram esse momento ser inevitável há muito tempo. Eu disse algo como, você me negligenciou. Você permitiu que ele tirasse minha felicidade por anos. Você deixou ele me prejudicar. Não vou deixar você roubar meus filhos.
Se é assim que tem que ser, eu vou acabar com você. Eu vou denunciar vocês dois por roubo. Eu vou te processar por tudo que eu puder. Eu vou te tirar da minha vida de novo. Você não significa nada pra mim. Não preciso de aconselhamento jurídico, pois já tenho advogado. Eu só quero saber se eu passei dos limites pelo que eu disse pra Jan. Eu estava muito emocionado na hora. Obrigado se você leu tudo isso. Bem, obra-prima, a única pergunta que eu teria para saber como te julgar seria: é verdade ou não? Parece que sim. Então tudo o que disse foi merecido. Não acho que você seja um babaca. Eu acho que esse confronto, como você disse, já estava para acontecer há muito tempo. Você suportou o abuso desse babaca, a negligência da sua mãe e tudo o que vocês três passaram desde os seus 11 anos. Então não, obra-prima, eu não acho que você seja o babaca. Se você precisar acabar com ele, faça isso. E o que vocês acham? Comentem aí, e agora vamos conferir os comentários da comunidade. Blue Topaz 83 diz: eu não acho que você passou dos limites. Eles foram pais horríveis. Você disse a verdade. Mas eu preciso perguntar, está documentado que os livros foram deixados diretamente para você? Você tem uma cópia? O autor responde: tenho recibos de pagamento das autenticações, pois precisei enviá-los ao exterior. Eu mantenho uma planilha para poder atualizá-la. Tudo foi pago por mim e posso provar minha propriedade. Tenho mensagens da Jane discutindo minha coleção, número de livros, nomes e valores. Wendy Phoenix diz: eu levaria os documentos à delegacia e pediria escolta para recuperar sua propriedade na antiga casa. Não dê nenhum aviso de que você vai fazer isso. E obra-prima responde: na verdade você deve avisar sobre a coleta de bens, pois isso é considerado violação da paz e o acesso precisa ser autorizado por quem reside na propriedade. Se isso for considerado roubo, eles podem recuperar com um mandado, mas aí provavelmente virá prova. Civil versus criminal. Deusa de Chipre diz: não é o escroto. Registre o boletim de ocorrência e peça ao advogado para evitar que ele se desfaça deles, pois parece vingativo. Faça isso agora, não amanhã. Acabe com eles e vá além. Tudo isso do Chef Wingham, não do escroto, claro. Acho que todos queremos saber como um adolescente montou uma carteira de livros de 7 dígitos, supondo que não sejam rúpias paquistanesas. O obra-prima responde: como mencionei principalmente herança, fui ampliando minha coleção com o tempo. Eu herdei eles quando ainda era criança, não adolescente. Por ser criança, Jane ficou responsável por eles, mas eu podia vê-los quando quisesse e ela respeitava meus desejos. Quando consegui meu primeiro emprego, aos 16 anos, mandei avaliá-los por um avaliador. O valor dos livros, especialmente do tipo que eu tenho, aumenta com o tempo. Eu sou do Reino Unido, libras esterlinas. E Field Novello diz: não, o buraco é. Acho que você lidou bem com isso. Vi seu comentário dizendo que pode provar que os livros são seus, que ninguém mais os comprou e que a Jen os guarda para você. Espero que você receba o que é seu por direito e que eles recebam-se o que merecem. A comunidade concorda que a obra-prima não é a escroto e pode provar que os livros são dela. Agora vamos à atualização para saber como termina essa história. Desculpem por não responder antes. Estava ocupado com a situação e viajando, então preferi esperar tudo se resolver antes de agir. Já se passaram 2 semanas, mas parece uma eternidade. Começo dizendo que tenho boas e más notícias. A boa notícia é que recuperei todos os meus livros intactos. Eles estão comigo e ficarão sob meus cuidados por tempo indeterminado. A má notícia é que eu não tirei tudo da Jen e do Brian. No final das contas, meu objetivo era recuperar meus livros. Eu tenho uma coleção variada. Livros de primeira edição e quadrinhos raros e valiosos compõem a maioria, não importa o caminho que eu tivesse que seguir para conseguir isso. Tenho certeza de que você vai concordar que foi um bom desfecho de qualquer forma, mesmo que eu não esteja processando meus pais. Após falar com Tom, já contatei meu advogado para iniciar o processo. Eles haviam aconselhado que entrariam em contato com Jen e Brian com urgência. Logo após falar comigo, Jen procurou Ruth para convencê-la a me fazer falar com ela. Seria apenas uma tentativa dela de me fazer recuar, eu não blefo, ela sabe disso. Ruth disse que falou para Jen que espera que eu realmente leve as coisas adiante, e então ela encerrou a ligação. Jen tentou ligar de volta. Ruth ignorou ela. Observação sobre Ruth e seus livros. Ela disse que vendeu alguns para Jen e Brian há cerca de 10 anos. Ela não queria vendê-los, mas precisava do dinheiro para mudar. A única maneira de Brian permitir que Jen desse dinheiro para Ruth era em troca de alguns livros. Se eu soubesse, teria dado o dinheiro para ela. Anos depois, descobri que ainda há caixas de livros que pertenciam a Ruth no quarto. Ela disse que vai mantê-los lá por enquanto.
Vou ajudá-la a mover quando chegar a hora. Os que Jen e Brian compraram foram removidos há muito tempo para o depósito dele. Então chegou a vez do Tom. Jen tentou que ele conversasse comigo e com Ruth. Jen concordava que meus livros eram meus, mas Brian não aceitava. Jen também não o colocava no lugar dele. Tom disse que concordava com o que eu fazia. Disseram que Brian gritava obscenidades sobre mim ao fundo. Coisas do tipo, vadia ingrata, você entende? Tom me disse que eles merecem isso, e muito mais. Meu advogado os contatou por mim 2 dias depois. A partir de agora, todo o contato comigo deve ser feito pelo escritório. Jen me contou que isso aconteceu após o contato, enquanto eu arrumava minhas coisas. A conversa foi unilateral. Ela falou ao Brian que ele devia parar de reivindicar meus livros. Se ele quisesse ficar com eles, teria que me oferecer o valor atual mais 30%. Mas se eu dissesse não, é não. Que honrada da parte dela. Brian continuava irredutível. Ele não precisava me oferecer nada, porque os livros já pertenciam a eles, e eu não vou receber nada. Ele também não parecia achar que eu venceria uma batalha judicial contra eles, apesar de Jen ter confirmado que eu tinha tudo. Isso significava que eles iam perder em poucos dias. Depois, meu advogado contou que Jen os procurou espontaneamente e disse querer que eu recuperasse meus livros. Já tinha avisado que Brian era um problema. Por causa da presença dele na casa, ela garantiu à família que ele ficaria fora o dia todo, fora da cidade. Alguns dias atrás, eu providenciei um transporte adequado para levar os livros até minha casa. Alguns dias atrás, fui buscar os livros. Ao chegar à casa da família, notei que o carro do Brian não estava na garagem nem no pátio, onde costuma ficar quando está em casa. Então entrei na casa, pois sei que ele teria tentado me provocar, mesmo eu não sendo uma pessoa violenta, porque ele quer me deixar desconfortável. Passei pela Jen e fui até os livros. Brian nunca teve acesso autorizado por ela, então estavam seguros, e coloquei todos no furgão. Isso demorou um pouco. Brian não vai notar o sumiço, pois nunca entrou naquela sala, e Jen provavelmente não comentará mesmo se perceber. Nenhum sabe meu endereço ou do quarto. Explicar o quarto é complicado, mas a porta é de segurança pesada, com fechadura inteligente, e o Brian nunca teve acesso. Pense em um quarto do pânico com aparência comum. É a forma mais simples de explicar. Ao entrar, o sistema de segurança é ativado, igual quando você chega em casa e digita o código do alarme. Jen nunca precisou usar esse quarto. Quando ficamos mais velhos, Ruth e eu podemos mudar o código. De qualquer forma, a Jen estava conversando comigo o tempo todo, tentando me convencer a sentar com ela para conversar como adultos. Ela estava dizendo coisas clichês, como que se arrepende de como me tratou e blá blá blá. Se ela tivesse dito tudo isso anos atrás, talvez eu tivesse escutado. Mas mesmo agora, eu tive que recuperar meus próprios pertences em segredo porque ela não conseguia me defender como deveria. As palavras dela são vazias. Eu não disse uma palavra o tempo todo. Meu advogado disse tudo o que precisava ser dito, inclusive que, desde que a Jen e o Brian não tentem reivindicar falsamente meus livros, o assunto estaria resolvido assim que eles fossem devolvidos à minha custódia. Assim que terminei de carregar tudo, devolvi minhas chaves da casa da família. A Jen tentou me convencer a ficar com elas, mas não tenho intenção de voltar lá. A verdade é que aquele lugar deixou de ser a casa da família no dia em que o Brian se mudou para lá. Não tenho nenhuma lembrança feliz daquele lugar. Meu antigo quarto me deixa triste só de pensar, porque é um lembrete constante de que era o único lugar onde eu podia ficar. Até escrever isso dói. Eu precisava que minha mãe cuidasse de mim. Ela falhou em todos os outros aspectos, exceto nesses livros. Eu queria que a Jen tivesse me amado como uma mãe deveria. Mas sim, recuperei meus livros. Isso é um bom resultado. Ela e o Brian agora têm o próprio filho, conseguiram o que queriam e espero que tenha valido a pena. A Jen nunca foi realmente minha mãe, e o Brian deixou claro que não receberíamos nada dele quando ele morresse. Não que esperássemos ou quiséssemos algo. Ele dizia, meus filhos vão receber tudo o que eu tenho, vocês não são meus filhos. Sua mãe provavelmente vai deixar algo para vocês, mas ela vai precisar cuidar dos nossos filhos primeiro. Que homem adorável. A Jen uma vez me disse que não colocaria os filhos biológicos deles no testamento porque o Brian deixaria tudo o que tem para eles. De qualquer forma, eu vou ficar bem. Ela também me colocou na terapia quando eu era adolescente e ainda faço sessões hoje em dia. Ver o rosto dela quando eu saí me deixou vazio. Ela parecia triste, mas eu não senti quase nada. Agora sinto algo. Vou pedir algumas sessões com meu terapeuta. Encerrar é o melhor. Obrigado pelo apoio anterior no post anterior. Isso é tudo de mim. Bem, a Jen fez a escolha dela e escolheu o Brian.
Claro que a Jen é péssima, mas o bom é que você recuperou seus livros e não precisa mais voltar lá. Então, desejo tudo de bom para você, Up. Muito obrigado por compartilhar e se cuide. E agora vamos terminar este vídeo com um post para levantar o astral. Este post é do subreddit Malicious Compliance e é do usuário ConsistentShoe9 1602. Chefe grita comigo por seguir instruções e manda eu fazer o oposto da próxima vez, o que sai pela culatra. Cerca de 20 anos atrás, eu trabalhava como assistente de escritório em uma pequena empresa, onde recebíamos pedidos de clientes e então atribuíamos o trabalho a um de nossos freelancers, que eram bem remunerados e profissionais respeitáveis. Minha chefe era uma dessas profissionais e, quando possível, ela mesma pegava o trabalho. Aceitei o emprego de salário mínimo porque ela me disse que às vezes eu poderia receber tarefas como freelancer com a boa remuneração de freelancer, que ela mesma me treinaria pessoalmente e que em menos de um ano eu provavelmente seria promovido a freelancer regular e ganharia muito bem. Isso parecia um ótimo caminho de carreira para meus ouvidos jovens e ingênuos. Uma das coisas que ela me disse logo no começo foi que, quando você assume um pedido, você se torna como um gerente de projeto daquele pedido. Você precisa garantir que o freelancer termine o trabalho no prazo, já que o serviço geralmente era urgente. Além disso, ela adorava fazer longas palestras sobre como me pagava salário mínimo para eu usar o cérebro e resolver as coisas quando necessário. Essas palestras eram basicamente para ela massagear o próprio ego, explicando para os funcionários como nossos cérebros não eram tão inteligentes quanto o dela. Um dia, nosso maior cliente corporativo fez um grande pedido que deveria ser entregue na segunda-feira ao meio-dia, e atribuímos a tarefa para minha chefe fazer no fim de semana. Era segunda de manhã, o tempo estava passando e minha chefe não tinha chegado ao escritório. O cliente ligou para saber se iríamos entregar o trabalho logo, pois era urgente. Liguei meia hora depois e mandei mensagem sem resposta. O meio-dia estava chegando, então liguei para o telefone fixo da casa dela. O marido atendeu, disse que ela não estava em casa e expliquei rapidamente por que eu estava tentando falar com ela. Menos de uma hora antes do meio-dia, minha chefe ligou furiosa porque eu tinha insistido tanto em falar com ela que criei um estado de estresse e emergência na casa dela. O número residencial era só para emergências e aquilo não era uma emergência. Não é profissional ligar para as pessoas quando elas não estão no trabalho. Ela disse que estava tudo sob controle e que agora estava enviando o trabalho diretamente para o cliente. Quando chegou ao escritório, me deu uma bronca enorme pessoalmente e disse que eu precisava pressionar outros freelancers, mas não ela. Ela disse que era um negócio dela e que estava tudo sob controle, que conhecia todos os clientes e que eles eram clientes por causa dela. Ela olhou nos meus olhos e disse: "Se eu assumir uma tarefa, ela deixa de ser sua e passa a ser minha. Você não precisa me incomodar com lembretes, apenas me passe as instruções do cliente e eu cuido de tudo a partir daí." "No seu trabalho?" "Está pronto, nunca perco prazos. Se o cliente ligar, diga que estou resolvendo e não se preocupe. Me mande uma mensagem sobre isso." Justo, eu pedi desculpas por esse estresse e repeti as novas instruções para ela confirmar. Ela ficou muito feliz e confirmou que eu tinha entendido tudo. Ela repetiu sua palestra favorita sobre me pagar salário mínimo para usar meu cérebro, citando exemplos condescendentes de como ela sempre usa o dela, diferente de nós, trabalhadores comuns. Só concordei com a cabeça como se seu desabafo narcisista realmente ensinasse algo a alguém. Cerca de um mês depois, outro cliente apareceu com um pedido. Eu aceitei. Como minha chefe estava disponível, encaminhei tudo para ela e considerei meu trabalho naquele pedido concluído como instruído. No prazo final, eu estava de férias fazendo trilha em área remota, com sinal de celular instável. O outro assistente de escritório me ligou e disse que o cliente tinha ligado para o escritório para verificar se o trabalho estava pronto. Eu disse ao meu colega que nosso chefe estava cuidando disso e que não precisávamos nos preocupar, pois nosso chefe iria resolver e que minhas instruções claras eram para avisar o cliente. Nosso chefe cuidava disso pessoalmente. A tarefa seria concluída no prazo e não era para ligar para nossa chefe para avisá-la. Como eu estava de férias, precisava economizar bateria e tudo estava sob controle no escritório, desliguei o celular. Um prazo que minha chefe precisava cumprir não era explicitamente uma emergência. Além disso, eu tinha percebido recentemente que minha chefe havia me enganado conscientemente sobre as oportunidades de carreira que esse emprego me proporcionava, então eu não ia ficar de plantão no meu raro dia de folga. Enquanto eu fazia trilha sem nenhuma preocupação, minha chefe conseguiu esquecer do prazo.
Quando percebeu que perdeu o prazo, o escritório já estava fechado. Minha chefe terminou o trabalho com urgência, mas acabou percebendo que não conhecia tão bem o cliente, pois não tinha os dados de contato dele, já que o pedido estava no escritório e meu celular estava desligado. Ela precisou ir pessoalmente buscar o pedido e usar os contatos para entregar o trabalho atrasado, o que foi constrangedor, pois minha colega dissera ao cliente que nossa chefe estava fazendo um serviço para eles quando retornei ao trabalho. Foi um pandemônio. Ela gritou comigo, mas eu simplesmente apontei que tudo o que eu tinha feito foi seguindo as instruções dela. Por que você fez isso? Você me disse para fazer isso, por quê? Você não fez... Que você me disse para não fazer. Ela estava furiosa, mas sabia que eu estava certo e que agia exatamente como foi instruído. Ela também gritou comigo porque meu celular estava desligado, mas eu disse que precisava economizar a bateria para emergências e isso claramente não era uma emergência. Além disso, eu não estou de plantão nas férias. Cumprimento malicioso para vencer, certo? Bem, narcisistas nunca aceitam a culpa e ela teve uma ideia de como jogar a culpa em mim, afinal. Mas você não me deu os dados de contato do cliente ao atribuir o pedido. Como eu entregaria o trabalho? Foi culpa sua não ter passado todas as informações. Eu apontei que ela me disse que conhecia todos os clientes pessoalmente, mas se ela tivesse usado o cérebro, como vive dizendo para a gente fazer, ela poderia facilmente ter percebido que as instruções do pedido estavam no papel timbrado do cliente, com todos os dados de contato detalhados em cada página, em cima e embaixo. Foi um grande golpe para o ego frágil dela, e lembrar do rosto dela ainda me faz sorrir. Nem preciso dizer que fui demitido, é claro. Eu não me importei. Você não adora finais felizes? Sim, eu adoro, e na verdade quebrar o espírito de um narcisista assim, obra-prima fantástico. Muito obrigado por compartilhar, e é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por tirar um tempo para assistir. Agora, se você chegou até esse ponto do vídeo, eu presumo que você gosta dessas histórias que estou lendo, então aqui estão mais algumas que você pode gostar. E se você não tiver tempo para assistir outra história agora, salve para ver depois. E também não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se.